ainda restam ao Guarani, que precisa vencer para evitar o rebaixamento. Técnico Alan Al, ele ainda não confirmou a equipe, até porque nenhum jogador falou essa semana. O Caio Dantas, né, falou na semana passada, ele que deve ser confirmado no time titular, mas ele tem muitos problemas, principalmente jogadores do sistema defensivo e do meio-campo. Salustiano, Gabriel Bispo, Anderson Leite e Pierre estão suspensos. Muitos desfalques, muitos problemas para o Guarani buscar a vitória hoje diante do Amazonas no estádio Brinco de Ouro da Princesa às 9 da noite. E uma tragédia no futebol do Equador, hein? Uma das joias do campeonato equatoriano, Marco Angulo, morreu num acidente de trânsito aos 22 anos. A batida ocorreu no mês passado, o jogador não resistiu aos ferimentos. A LDU confirmou o falecimento do jovem atleta hoje, hein? Outras 2 pessoas perderam a vida no acidente. Vamos para São Paulo. Tem data FIFA, então um descanso para o São Paulo, para o Palmeiras e para o Corinthians. Quem não descansa é o Santos, que está festejando até agora o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. O Santos voltou, Gabriel Dudziak. O Santos está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira, o Peixe ganhou do Coritiba por 2-0, com gols de Wendel Silva e Otero, e garantiu matematicamente o acesso à primeira divisão nacional. Os outros 3 grandes voltam a jogar no dia 20 de novembro pelo Brasileirão. O São Paulo vai aproveitar a folga prolongada para realizar exames anuais com os atletas. O Corinthians tentará o recondicionamento da parte física de seus jogadores, enquanto o palmeirense Piquerez tem chances de se recuperar para enfrentar o Bahia. Protagonistas da Fórmula 1 nos últimos anos, Max Verstappen e Lewis Hamilton se acostumaram a enfileirar títulos e vitórias. E com a conquista do tricampeonato domingo passado no GP de São Paulo, o holandês atingiu mais uma marca importante. Foi o triunfo de número 62 do piloto, que agora empata com Hamilton como o segundo maior vencedor do grid dos últimos 8 anos, desde a estreia do holandês na RBR em 2016. Antônio Lupi, a Ponte Preta, hein? Cedeu o placar ontem para o Vila Nova, jogadores expulsos, problemas hoje pela manhã nas redondezas do estádio Moisés Lucarelli. Que cenário para a Macaca, Lupi? Cenário tenebroso e a Macaca cada vez mais próxima do rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem, em mais uma atuação péssima com expulsões, principalmente a do Iago Dias, que foi infantil, a Ponte Preta perdeu para o Vila Nova e continua na zona do rebaixamento. Não depende apenas das próprias forças. Vai precisar secar o CRB, que vai enfrentar o Santos na próxima rodada. Só que a Macaca enfrenta no Moisés Lucarelli o Sport, que briga pelo acesso. É, situação difícil para Macaca. Aonde essa Macaca foi se meter, hein? Que coisa! Os grupos do Paulistão 2025 serão definidos hoje à noite em sorteio no Salão Nobre do Pacaembu, em São Paulo. O evento está marcado para começar às 19 horas. Antes, haverá o conselho técnico entre os representantes dos 16 clubes da elite. No conselho, a Federação Paulista definirá o sistema de disputa do estadual. Há também a expectativa de decisão sobre o calendário da competição. Aliás, o ano que vem é apertado, né? Sim. O calendário 2025 promete, hein? Meu Deus do céu, haja futebol! Fábio Chaib, mais uma vez aqui nos estúdios do Complexo EPTV. Fabião, bom dia! Jogos de Série B, além, claro, do Guarani que recebe o Amazonas. Muito bom dia, Carlão de Freitas, muito bom dia, ouvinte CBN. Hoje tem o Ituano, outro time que está na zona de rebaixamento. O Ituano decide sua vida contra o América às 7 horas da noite lá em Belo Horizonte. Às 9h30, o Botafogo, que tenta selar de vez a permanência na Série B do Brasileirão, recebe o Ceará, que tem como objetivo entrar no G4 da competição. Uma vitória garante o Ceará, o Vozão, no G4 neste momento. Lembrando que ontem o Brusque foi o primeiro time rebaixado após perder para o Paysandu. O Brusque jogará a Série C em 2025. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 19 99186 9070. 99186 9070.
E aí, Bugrino, ainda dá? E aí, Ponte Pretano, que situação, hein? E o Santista? O Santos voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, como diz Fábio Scheib, de onde jamais poderia ter saído o Peixão. Meteu 2-0 no Coritiba e subiu matematicamente, que vem o título agora. O nosso programa comandado por ele, Valmir Bortoleto. Valmirzinho do céu, seu time, hein? Pelo amor de Deus. E o homem das carrapetas, o homem dos efeitos especiais do streaming, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11 horas 13 minutos, o intervalo é muito rápido e já tudo sobre os times de Campinas e o acesso do Santos. CBN Esportes Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11 horas 15 minutos. Thaís Azevedo, bom dia. O trânsito em Campinas e região. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes, trânsito bastante carregado nos dois sentidos, na chegada ao Balão do Bela Vista e também ali pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Motorista perde tempo desde a Rua Doutor Plínio Barreto até o Balão do Bela Vista. Quem puder evitar passar por ali fará um bom negócio. Está tendo obras pela Avenida Doutor Heitor Penteado, na chegada à Rua Vital Brasil, sentido Arautos da Paz. Por conta disso, está refletindo nesses pontos. Motorista, então, perde bastante tempo. No restante da Avenida Doutor Heitor Penteado, o trânsito foi indo bem em todo o entorno da Lagoa do Taquaral. Outro ponto carregado na região do centro é a Avenida Barão de Itapura. Desde a Avenida Andrade Neves até a Avenida Brasil, motorista reduz a velocidade. A Avenida Andrade Neves estava bastante carregada agora há pouco, mas agora melhorou, o trânsito fluindo bem, desde a Estação Cultura até a chegada ali ao Balão do Castelo. No sentido oposto também são boas as condições. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito carregado pela pista da direita, desde a Rua Jorge Miranda até o Viaduto Miguel Vicente Cury, e pela pista da esquerda, na chegada ali à Avenida Benjamin Constant. Carlão. Obrigado, Thaís. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Horas 17 minutos, é o CBN Esportes desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Meu caro Antônio Lupe,
levaram o telefone. Mas só repercutindo, eu tô aqui nas redes sociais e o próprio Twitter do Santos, né, homenageando o Odinei Ribeiro, que fez uma narração muito bonita ontem na vitória do Santos sobre o Curitiba. Ele é da Baixada, né? Ele é da Baixada, se eu não me engano, ele é de Itanhaém. Né, e o próprio Santos faz uma homenagem, que o acesso do Santos, né, ele tinha que ser transmitido pelo Odinei. Muito legal, muito legal. Foi coroado com um golaço do Otero, hein? Nossa, que golaço. Parabéns falta. ao Santos, parabéns ao Odinei, parabéns à nação santista. Agora, que não pare por aí, né? Que seja o começo, né, um recomeço do Santos, que seja um pontapé inicial para o Santos voltar a protagonizar em Série A, em competições internacionais. Foi um susto muito grande, né, a queda do Santos. O Santos nunca havia caído e se orgulhava disso. Infelizmente, ano passado aconteceu. Mas subiu. E agora que seja um momento de um novo Santos, que seja um momento de reflexão, um momento de reorganização, né, um momento de uma nova era no Santos Futebol Clube, agora na Série A. Responsabilidade. Muita, Lupe, muita responsabilidade, porque o Santos não pode disputar a Série B, não pode ficar disputando Série A para não cair, não pode ficar montando times ruins, né, times que não combinam com uma camisa tão gloriosa como a do Santos Futebol Clube. Ô, Lupe. E de se lamentar, né, Carlão? A gente estava falando fora do ar também, mais uma vez virou corriqueiro já isso no futebol brasileiro, mais um jogo que é tratado com violência, né, entre as torcidas. Já tem fora do Couto Pereira, muita briga ali nas ruas das redondezas do Couto Pereira, dentro do estádio também. Tem cenas de vídeo de um cara sendo espancado na arquibancada do Curitiba. Dizia-se que era até um cara infiltrado do Santos, não sei a verdade, mas virou rotina isso no futebol brasileiro. Cada jogo é briga de torcida, nojento, infelizmente. Eu não sei aonde vai dar isso aí, pelo amor de Deus. Lupi, a galera, hein? Opa! Como é que tá? O Santista, o Ponte Pretano, o Bugrino. O Trio de Ferro tá descansando agora porque é data FIFA, né? Isso, é data FIFA, Carlão. Então os clubes só jogam agora daqui um bom tempo, né? O Brasil ele joga com a Venezuela e depois é com o Uruguai, né? Isso, quinta-feira com a Venezuela, 6 da tarde. Na quinta-feira é fora, em Maturim. Isso. Daí contra o Uruguai na Fonte Nova no dia 19. Tá bom. Então vamos analisar aqui o que estão comentando os nossos ouvintes. Ricardo manda mensagem. Bom dia, pessoal. Na opinião de vocês, por que a torcida do Guarani está indiferente à questão da má fase da equipe eminente ao rebaixamento? É o Ricardo de Paulínia. É que diferente da Ponte Preta, desculpe, Lupi, diferente da Ponte Preta, que foi uma pancada assim no final do campeonato, o Guarani tá se acostumando com isso desde as primeiras rodadas, né? O Guarani não saiu da zona de rebaixamento. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu acho que com relação às organizadas... Não, então, mas tá sendo uma coisa que o Guarani a torcida do Guarani tá convivendo durante todo o campeonato, mas assim, né? Houve cobrança. Sim. Eles foram mais de uma vez. Até no treino com o Júnior Rocha. E todas foram, e a gente precisa ressaltar que teve um certo momento que quebraram os vidros ali do queijo. Esse tipo de protesto, não. Mas conversar, isso é uma questão cultural do futebol. Eu acho que não dá certo, tá? Mas a cultura do futebol, ela permite esse tipo de cobrança. E foram feitas várias cobranças. Chega uma hora também que os caras falam, não dá certo. E eu acho que, infelizmente, hoje, aí colocando o Ponte Guarani no bolo, eu acho que o desgaste atingiu o torcedor, né? E posso falar uma outra situação? Os clubes se afastaram do torcedor. Se afastaram completamente. Mas muito. E outra, Lupe, não só os clubes se afastaram, e eu acho que até de uma maneira proposital, como hoje me parece assim, que o Guarani tem dono, que a Ponte Preta tem dono, sabe? Os clubes não são mais dos torcedores. Se for pra ter dono, tem uma SAF de verdade, né? Então, hoje é difícil você ter uma oposição na Ponte Preta, a oposição enfraqueceu demais, hoje é difícil ter uma oposição no Guarani. Os atuais dirigentes, eles fizeram de uma maneira que os clubes viraram uma bolha. Qual que é a oposição do Guarani hoje? A gente que está no meio, você ouve falar, Lupe, de uma oposição no Guarani? Não existe, enfraqueceu. O Guarani hoje ele pertence a um grupo, né, que ainda tem ali um mecenas, né, que é o pessoal da Asa Alumínio,
E quem é contra, e eu acho que é muito saudável o clube ter uma oposição, não consegue chegar. Não tem nem como chegar, não tem força para chegar. E a Ponte Preta é a mesma coisa. Hoje o Eberlin montou uma casca, montou uma engrenagem, que ele conseguiu enfraquecer a oposição, e tá aí. A Ponte é dele, a Ponte está indo para a Série C, e o Guarani o mesmo caminho. E as torcidas enfraqueceram e perderam a força também para o protesto. E tem muito a ver também com a recusa da entrada de jornalistas também no dia a dia, nos treinos. Virou uma bolha. Mas aí a gente tem que... Isso é uma coisa que aconteceu em muitos clubes, não só aqui. Sim, pandemia, né? A pandemia trouxe isso. Então também existe um afastamento grande. Por exemplo, como é que era a cobertura? E claro, isso é uma coisa que ia acontecer. Mas o apaixonado pelo clube, ele sintonizava na CBN, ou sintonizava em outra emissora, Sim. e ouvia todos os dias um personagem do clube falando sobre a situação. Cara, isso às vezes, pra quem tá lá dentro, fala assim, isso aí é muito pouco, mas pro torcedor que vai lá, paga ingresso, é uma maneira de ele viver o clube, de né? viver o clube. E hoje ele não vive. Então, a gente vê por aqui, as não tem portas. material, não tem nada. Não tem E nada. como se fechar as portas fosse bom, porque a gente tá vendo Ponte e Guarani totalmente fechados, e olha a situação, será que realmente fechar treino, fechar o dia a dia resolve? Acho que não. É uma maneira retrógrada de comandar, né? Nós estamos numa era de gestão de futebol, de executivos de futebol, gente nova, de organização, vide Mirassol, Novo Horizontino, o próprio Bragantino, que não vive um bom momento, tem um outro tipo de gestão, mas é organizado. E nós estamos aí, né? Sem um rumo, né? Aliás, não, com um rumo, né? Infelizmente para baixo. Série C, não sei, será que a gente tem força para bater e voltar em Série C? Eu acho que não. Falando de Ponte Preta especificamente, tenho muitos amigos ponte-pretanos também. O que mais está rodando agora nos grupos de redes sociais e tudo mais é as premissas do grupo que está mandando na Ponte Preta quando foi eleito em 2022 até 2025, que cobrava muita profissionalização, gestão e governança, construção do CT, Não tem nada disso. transformação digital e retornar e permanecer na Série A. Infelizmente a gente chega nesse momento agora, quase no final do mandato, tem mais um ano ainda. Tudo ao contrário, caindo. Com tudo ao contrário, sendo cobrado muito por torcedores ponte-pretanos. Vamos aqui com mais participações. Deixa eu mandar um abraço aqui. Bom dia, galera do CBN Esportes. É o Rodrigo de Campinas, o Rodrigo Pupo. Grande. É impressionante o amadorismo apresentado pela Ponte. O emocional dos atletas está em frangalhos. Vide as expulsões nas últimas partidas. A queda para a Série C, caso se confirme, será uma lição bem amarga e dura, assim como ocorre com o Guarani. Abraços a todos. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Alexandre, lá do Nova Europa. Bom dia. Como pode um jogador profissional ser tão despreparado emocionalmente? O Iago Dias perde um gol que seria a maior chance da Ponte e, na sequência, é expulso em um lance que não dá para acreditar. Está certo o Lupe por cravar a queda da Ponte. Aí é o Alexandre do Nova Europa. Pelo que eu vi nos 2 últimos jogos, o Alexandre não tem chance de ganhar do Sport e nem do Avaí na última rodada, pelo que foi apresentado nos 2 últimos jogos da Ponte Preta. Na verdade, nesse segundo turno como um todo, porque perdeu praticamente para todos os concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela. O Vaz, boa tarde, meus caros. Meu peixe está de volta e há um empate do título. Nascer, crescer e no Santos morrer. Viver. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho. Então o Vaz é boa a música. Essa frase é sensacional, né? Bom dia, amigos da CBN. Carlão, que fase! Não conseguir ir no FTV, que é o futebol, sábado no Buiú. A resenha foi boa. Hoje, meu Arthurzinho quer ir no jogo. Shinkai, boa. Quer sofrer desde criança. KKKK. Mas sabe como são sonhos. Se ganhar hoje, o que convenhamos, o time não tem ajudado, pode ainda ter uma luz bem fraca, mas existe no fim do túnel. Abraços pra todos. É o Oscar Shinkai Bugrino. Grande, né? Oscarzinho, pô. Mas eu posso falar um negócio pra você? Boa, hein? Eu sei que é difícil. É sofrido. Mas se o seu filho... Quantos anos tem o filho do Shinkai? Do Shinkai, a idade do meu. 8, 9. 8, 9. Leva. Arthurzinho também. Leva. O Gui e o Arthur. O Arthur é mais velho. Leva no estádio. Tem que levar. Tem que levar. Tem que levar, Shinkai. Leva. Mesmo se a situação é delicada, leva, porque é gostoso. São momentos, né, que vão ficar aí marcados pra você e principalmente pra ele. Carlão Fernandes. Me arrepiei agora.
Bom dia, jovens do esporte da CBN. Uma pergunta que me assola. A Ponte gosta de jogar derbys? Afinal, corria o risco de ter só um no ano que vem no Paulistão, mas agora teremos mais 2 na Série C? Pergunta ele. Que fase! Rapaz, tá chovendo mensagem aqui hoje, hein? Na verdade, ainda não está definido se 2 ou 1, porque o regulamento ainda da Série C, contando que os times caem, é uma fase única, né, com jogos de turno único. Bom dia, Carlão Lupe e toda a equipe da CBN. Hoje estou aqui próximo ao estádio Brinco de Ouro e, claro, ligado na melhor, é o Derivaldo Souza. Grande Derivaldo. Achei que eu ia acordar hoje com o Guarani rebaixado. O que aconteceu? Abraços desesperados, JP de Moraes. JP. Como que é aquela brincadeira que Ponte Pretana e Bugrino, né? Os dois fazem, como que é? No caso do Bugrino, o Guarani me decepciona, a Ponte nunca. E a Ponte também, a Ponte me decepciona, o Guarani. Mas uma analogia é igual o cara que tá na UTI, né? Sofrendo, cada dia vai piorando. Bom dia, pessoal da CBN, é o Euclides. Meu Santos subiu, mas estou triste pelos times de Campinas. O Cris Alvione também tá por aqui. Ele mandou aqui a foto de um gorila na lama, a situação tá delicada, hein? Iago Dias e Matheus Silva precisam ser punidos, e outros também. O senhor presidente precisa parar de ficar gritando e tomar atitude. O Guarani fez 11 pontos no primeiro turno. Aí a Macaca ficou com inveja e fez só 12 no segundo turno. Falou isso, não. Quem mandou mensagem foi o Wilson Rocha, participando aqui conosco pelo nosso WhatsApp. Bom dia, já que hoje pode ser a pá de cal, última chance de ser otimista. Vamos simular. O Bugre vence os 3 jogos. Ponte empata os 2 jogos. CRB perde do Santos e empata com o Operário. Ituano perde hoje, empata com o Vila e ganha do Amazonas. Bugre se salva no número de vitórias. Pior que os resultados dos outros são factíveis. Difícil é o Bugre fazer a parte dele. É o matemático e sonhador Alan mandando mensagem pra gente aqui. Mas não custa sonhar, tem que acreditar até o fim. Tem um Caraca, jogo... mas ele fez uma matemática, ele fez uma engenharia de resultado aqui, ó. Tem um jogo aí que atrapalha um pouquinho a vida do Guarani, que é contra o Ceará, né? O Ceará provavelmente chega a Campinas pra subir. Né? E aí a gente sabe a diferença que vive, né? A diferença técnica de Ceará e Guarani. É a mesma situação da Ponte com o Sport, né? A Ponte tem chance de permanecer. Só que o Sport chega a Campinas também para subir. É pouco provável que a Ponte consiga fazer frente ao Leão da Ilha, mesmo jogando no Moisés do Caré. Se o Ceará ganhar hoje do Botafogo, ultrapassa o Sport e joga o Sport para fora do G4. Então esses dois jogos, né, Ponte e Sport, Ceará e Guarani, eu acho que atrapalham um pouquinho a vida dos nossos clubes. Aliás, eles que se atrapalham, né? Convenhamos. Bom dia, pessoal. Cadê o Júlio Nascimento? Está de férias? Um abraço. É o Murilo do Vila Nova. Nossa, esse bairro hoje, hein? Vila Nova. Vila Nova, e aliás, um bairro tradicional. Né? O Júlio hoje narra o Guarani. O Bugre, por isso narrou ontem tem a Ponte, né? Isso, ele vem mais tarde. No YouTube, o pessoal tá participando. O Alan Oliveira, bom dia, pessoal. Vocês viram que o Memphis fez no ABC? Foi ele é do povão, manda um salve para Hortolândia, Alan Vieira. O que ele fez, hein? Ele foi cortar cabelo lá, tal, na resenha, lotou o salão. Cara, o Memphis, ele está muito bem orientado, muito bem assessorado, porque as atitudes dele aqui no futebol povão. É a cara do Corinthians. É a cara do Corinthians, meu irmão. É a cara do Corinthians, não tem jeito. Para fechar a última participação antes do repórter CBN, bom dia, amigos da CBN. O jogo que atrapalha a vida do Guarani é o jogo do Guarani. Abraço. Verdade. É o Edu do Táxi que mandou mensagem aqui. Partiu o Brinco de Ouro, já tá aqui, ó. E abraço pra galera lá do futsal do Guarani. Eduzinho, a gente fica lá depois do futebolzinho no Parque Prado. Se lamentando? Fica um dando um ombro pro outro. Edu, grande figura, joga bem Edu do Táxi. Eu chamo ele de Fumagalli do Parque Prado. 11 horas 31 minutos. Agora sim, vamos pro repórter CBN. CBN Esportes Campinas. CBN Serviço. E
Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da Escola Técnica Estadual de Nova Odessa. As vagas são para cursos que começam no primeiro semestre do ano que vem. São 360 vagas disponíveis em 9 cursos, como administração e desenvolvimento de sistemas, mas há também oportunidades para o ensino médio, com foco em ciências humanas e sociais aplicadas, e ensino médio com cursos técnicos, como para comércio exterior, desenvolvimento de sistemas, marketing, segurança do trabalho e recursos humanos. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br até às 3 horas da tarde do dia 26 de novembro. A taxa custa R$ 39,85. As provas estão marcadas para o dia 15 de dezembro. De Campinas, Felipe Pereira. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de novembro de 2024. 8 policiais militares suspeitos de envolvimento na execução de um delator da facção criminosa Primeiro Comando da Capital no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foram afastados. Os agentes já eram investigados pela Corregedoria da Corporação. A decisão é da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública, que apura a execução de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. O homem se apresentava como empresário do ramo imobiliário. Ele era réu na justiça por lavagem de dinheiro para o crime organizado e um duplo homicídio. As vendas do varejo cresceram 0,5% em setembro e se recuperaram da queda de 0,2% verificada no mês anterior. Metade das 8 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentou resultados positivos. No ano, o setor acumula elevação de 4,8%. 21 das 27 unidades da federação registraram alta. A USP voltou ao topo da lista de melhores universidades da América Latina. É o que mostra o ranking anual da revista britânica Times Higher Education, divulgado hoje. A PUC do Chile perdeu o posto depois de 6 anos. Ao todo, foram avaliadas 214 instituições de ensino superior de 16 países da América Latina. Um motorista invadiu um centro esportivo no sul da China e atropelou dezenas de pessoas. Segundo autoridades, pelo menos 35 morreram e 43 foram feridas. A polícia suspeita que o homem tenha praticado a ação de forma deliberada depois de a mulher pedir o divórcio. O presidente Xi Jinping pediu que o motorista seja punido de acordo com o rigor da lei. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando. Bom dia. A CPI das Betes foi instalada agora há pouco aqui no Senado. Em votação simbólica, já foram definidos o presidente, vice e relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Dr. Irã, do PP, de Roraima, será o presidente, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o vice, e a senadora Soraya Tronic, do Podemos, do Mato Grosso do Sul, a relatora. A CPI foi criada para investigar a crescente influência dos jogos virtuais de apostas online no orçamento das famílias brasileiras e, de acordo com o requerimento, também vai investigar a possível associação das empresas de apostas online com organizações criminosas em práticas de lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. A comissão terá duração de 130 dias e limite de despesas a R$110 mil. Essa é a segunda CPI, Fernando, a investigar esse tipo de empresa. Em abril foi instalada a CPI da manipulação dos jogos e apostas esportivas, que seguirá até o ano que vem. O objetivo dos jogos e apostas esportivas, é apurar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Fernando. Obrigado, Larissa Lopes, em Brasília, agora 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas.
11h36. Vamos para São Paulo já com Gabriel Dudziak. Folga do trio de ferro em data FIFA, porém muita festa na Baixada Santista, principalmente com o retorno do Alvinegro Praiano à primeira divisão. Gabriel Dudziak. No Paraná, o Santos precisava de uma vitória contra o Coritiba para garantir o acesso à Série A do Brasileirão. O começo de jogo foi aberto, mas o Peixe teve a chance mais clara de gol e o Wendel Silva não desperdiçou. O Coxa chutou de fora da área 2 vezes e parou no goleiro Brazão, enquanto o Santos finalizou de muito longe e fez mais um, agora com Otero, em belíssima cobrança de falta. Perdendo de 2-0, o Coritiba buscou mais o ataque no segundo tempo, só que o Peixe administrou bem o jogo, gastou tempo e levou a partida até o apito final com certa tranquilidade. Com o resultado, o Santos está de volta à elite do futebol nacional e o técnico Fábio Carille fala sobre os méritos da equipe durante a disputa do campeonato. Oscilamos sim durante a competição, mas sempre que precisou, sempre que tinha que provar alguma coisa, mesmo da dificuldade, conseguiu os resultados, né? Então, acho que com 65 pontos nós já estaríamos classificados, acho, né? Mas agora não temos dúvida nenhuma. Então, agora o Santos busca o título da Série B. Isso pode acontecer já no próximo sábado, se o Mirassol não vencer na sexta e o Novo Horizontino não ganhar no sábado. Se os dois ganharem, o Santos fica com a taça se bater o CRB no domingo. Os outros 3 grandes do estado só voltam a jogar no dia 20 de novembro pelo Brasileirão. O São Paulo vai aproveitar o período para antecipar os exames anuais, que normalmente acontecem durante a pré-temporada do ano seguinte. O time se reapresenta na quarta-feira. No mesmo dia, o Corinthians retorna às atividades. A comissão técnica buscará usar o tempo livre para o recondicionamento físico e recuperação dos jogadores. Depois de se afastar da zona de rebaixamento, o elenco pensa agora na possibilidade de o time até obter uma vaga na próxima Libertadores. O Palmeiras também volta a treinar na quarta e cresce a expectativa em relação ao retorno do lateral esquerdo Piquerez ao time. Fora de ação desde julho, quando teve uma lesão no menisco, o atleta está na reta final de recuperação e tem chances até de ser relacionado para a próxima partida contra o Bahia. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Galera, e aí? 11h40, o Santos está de volta, merecido, esperado, mas eu acho que serve de um choque, né, pro Peixe voltar a protagonizar, Antônio Lupe. Precisa ser um caminho que não pode ser mais trilhado pelo Santos, né, o caminho do rebaixamento. Já viu como é que funciona, já viu que a situação não é igual Série A Série B é cascuda, o Santos sofreu, o Carille foi pressionado, mas no fim deu tudo certo. E deve ser o campeão no jogo contra o CRB. O Santos até queria jogar essa partida no Allianz, mas não deu certo. E eu acho que é o seguinte, caiu na Vila, não subiu na Vila, subiu fora, mas seja campeão na Vila. Isso. Porque vai ser algo emblemático, a faixa virada da torcida, eles vão colocar de forma normal, né? Vão desvirar a faixa, eu acho que isso tem um simbolismo muito grande por tudo que aconteceu no Santos na temporada do ano passado. Enfim, agora se tem um cara que me surpreendeu bastante e que eu achei que não ia dar certo, foi o Otero. Golaço. Cara, ele marcou um golaço. Ele cresceu demais nas últimas rodadas. Porque ele chegou no Santos junto com o Casares, Nossa, lembra? Os sim. dois vieram praticamente juntos. Casares já foi embora, tá lá no Paysandu. Não, já saiu do Paysandu também. Saiu do Paysandu? Rapaz, e é gozado preciso acessar mais oliberal.com.br. O Casares e o Otero têm caminhos muito parecidos na carreira também. Sim, eu acho que mesmo eles Atlético são do Mineiro, mesmo empresário, né? Atlético Mineiro, mas o Otero, o Corinthians. Mas quando o Otero chega pro Santos, ele é muito criticado, né? E ele deu uma resposta muito positiva. Acho que para a Série A já não tem mais mercado. Pode aí atuar por um clube de Série B. Mas o Otero, bom jogador e ajudou bastante o Santos. Mas é um cara que pode ser aquela famosa Série B+, né? O que é a Série B+? Um time que, por exemplo, um Atlético Paranaense, se cair, ele entra na Série B como Série B+, né? É um cara que... Mas será que no Santos fazer parte do elenco ano que vem não dá? Eu acho que não. É elenco, né? Eu também porque acho tem que mudar 80%. Eu acho que o Santos ele precisa pensar assim, um salto de qualidade, porque se ficar será que dá? Será que vamos manter a base. Não vai dar certo. Outro time, né? Só passando o olho aqui, ó. Fica Brazão, o João Paulo tá machucado, mas vai voltar. Sherman. Aí você tem Sherman, que é Sherman, ficaria com o Luan Pérez. Sim. Luan Pérez que veio aí. Esse Jair tá sendo desejado, né? O Jair também. Parece que é pra Fiorentina. Fiorentina E o João Basso. O João Basso
Não, João Bastos tem 27 anos também, acho que já pode... Lateral esquerdo tem o Escobar, né? O Pituca e o... Não, também não serve. Pituca fica... O Pituca e o Schmidt... Schmidt é bom. É um casamento legal, interessante. O Otero, Patrick... o William Bigode. Tomás Sincon, Serginho, que é bom jogador, mas já também... Putz, e o Santos renovou agora talvez o Guilherme... com o Furques por uma bolada que tem um contrato, foi assinado na outra gestão ainda. Tá vendo? Vai pagar o Furques até 2026, não tá nem sendo utilizado. É isso que o Santos tem que ver mas, também. Ó, Pedrinho, William Bigode, o Wendel Silva ficaria. É do Porto, né? O cara que... Né, mas só também. Europeu, ó, a gente citou aqui 5, 6. E aí meninos da base, e aí jogador pra protagonizar. Não sei se de repente vier o Neymar, mas o Neymar focado, com preparação. Não, tô falando, se de repente vier o Neymar ou um jogador de um quilate interessante, mas o Santos ele precisa entender que ele é grande. Não adianta ficar nessa, vamos fazer uma Série A para tentar permanecer, porque senão bate e volta. Eu quero saber o qual Vasco que é sofreu com isso. A popularidade agora do Fábio Carille, depois desse acesso, possivelmente técnico. Saber o futuro dele também. Foi o cara que o Santos brigou bastante para ter aqui, pagou uma multa para os japoneses no começo do ano. E agora, mas só foi que eu queria dar um voto de louvor para a diretoria do Santos. Ela manteve a convicção. O Carille era um cara questionado, não batia as ideias com o DNA do Santos. É um treinador que gosta muito de um jogo mais reativo. E o Santos, a gente sabe da tradição do Santos. Mas a diretoria foi lá, bancou o treinador, subiu. Fim de um ciclo. Eu acho que o Carille vai procurar outro caminho. E o Santos vai procurar também agora um novo treinador. E só para fechar do Santos, o Carille, que vocês acreditam que não deve ficar, já tinha ali um namoro com o Sampaoli, mas ontem ele foi anunciado pelo Rennes da França, então já era. O São Paulo é uma bomba relógio, né? Nossa. Um cara... E é uma grana também. Sei lá, pelo menos as resenhas que a gente ouve sobre o Sampaoli, que é o dia a dia com a Argentina, é bem difícil. Não dá nem bom dia, né? Bom, 11 horas e 43 minutos, nós temos um intervalinho, Valmir? Vamos falar já da macaca? Então vamos falar. Eu tô tentando adiar pra ver se termina o programa sem falar dessas coisas. Porque aí depois a gente já fala do Guarani, porque assim... Tem seleção brasileira essa semana também. Mas vamos... Seleção brasileira a gente deixa pra amanhã. Que é outro problema outro problema. Aliás, eu tô no grupo aqui, o pessoal já tá mandando sonora. Os caras falaram, ô Lupe, você não deu nem bom dia hoje no grupo? Não, futebol de Campinas não me permite. Tô pistola, tô igual o Canarinho, pistola. É o seguinte, ó, Ponte Preta foi jogar ontem com o Vila Nova, existia toda ali um fato novo, uma preparação que foi feita, o Brigatti mudou a equipe, colocou um time que começou até que em cima do Vila, abriu o placar num pênalti, que aí, vou ser bem sincera, podia não ter dado, né? Até agora eu não achei o pênalti, mas enfim, isso não é problema meu. O Elvis fez o gol, e quando a gente achou que a situação jogaria a favor da Ponte, aí me vem o Iago Dias no segundo tempo, que já tinha perdido um caminhão de gols, principalmente que o ouvinte falou aqui, sozinho, de frente com o gol. O zagueiro chegou antes e evitou o gol do Iago Dias, depois ele foi expulso, tudo isso no segundo tempo. A Ponte, ela perdeu para o Vila por 2-1. E esse resultado mantém a Macaca na zona de rebaixamento, 17ª colocada, 38 pontos. Se ela tivesse vencido, sairia da zona de rebaixamento e passaria CRB e Chapecoense. Como isso não aconteceu, a Ponte continua no Z4, faltam 6 pontos para ser disputados até o fim da Série B e a Macaca cada vez mais próxima da zona do rebaixamento. João Brigatti, ontem não recebemos a entrevista coletiva através da assessoria de imprensa, então não temos a palavra do treinador da Macaca a respeito do que aconteceu ontem no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Ponte joga contra o Sport, sábado, 9h30 da noite, estádio Moisés Lucarelli. O CRB encara o Santos, na Vila Belmiro, no domingo. Chapecoense pega quem? Chapecoense Curitiba pega em casa. O Coxa Chape vai escapar em casa. Esse é o cenário. Desculpa, e o Botafogo? Vem aí pra mim, por favor. O Botafogo pega o Ceará hoje. Pega o Avaí no Santa Cruz. Já foi também. O Botafogo tem 42, né? 4 pontos a mais. Mais um empatezinho, então já mesmo se perder pro Ceará. Ponte e CRB vão lutar eu acho, por essa última Eu vaga. acho até que o foco realmente é o CRB. Contra, né? Porque a tendência
a tendência é da Chape vencer o Coritiba não tem mais nada para fazer dentro da competição. Mandou embora o Jorginho ontem. O foco é o CRB. O CRB tem um jogo ruim contra o Santos, né? Por todo o cenário que envolve a partida, de título do Santos. Só que ele tem um Operário na última rodada. Provavelmente um Operário, não sei, com poucas chances, né? O problema não é as contas, o problema é a Ponte Preta. Sim. Ganhar do Sport vai ser complicadíssimo. E outra, eu acho pouco provável a Ponte ganhar do Sport, né? E mais uma... Pela pressão, né, Carlão? E mais uma situação, a gente percebe, ontem, agora falando sobre o jogo, a gente percebe que é um time que... A expulsão do Iago mostra claramente que o time não mobilizou, né? Tá em nervos. A Ponte até inicia bem o jogo, aproveitando algumas situações, o próprio pênalti, né, sai da frente, o Iago Dias se movimentando, cavou o pênalti, não desistiu da jogada, né, um início interessante ali pelo lado direito, o Igor Inocêncio na segunda linha, arriscando e tal. Tudo isso foi muito legal até a Ponte tomar o gol. Depois que a Ponte tomou o gol para o Vila Nova, aliás, falha do seu Matheus Silva, que faz um 2024 terrível, né, não só na parte disciplinar, dispensa qualquer apresentação, mas na parte técnica também, e o Alisson foi lá e fez o gol. A partir daí a Ponte Preta voltou a ser a Ponte Preta da Série B. Um time incompetente tecnicamente, um time muito fraco, um time sem qualquer perspectiva de reação e com muitas falhas defensivas. E o Vila Nova, mesmo não querendo nada com nada, venceu de uma maneira muito natural, né? Foi muito tranquila a vitória do Vila Nova, né? Dá a impressão, então vai, agora vamos ganhar o jogo. Foi lá e ganhou. Então, mostra que a Ponte está sim num caminho de Série C, não está confirmado, ainda tem chances, mas ontem os sinais foram muito cristalinos de que a Ponte vai cair, porque a expulsão do Iago Dias, sendo o jogador mais efetivo da Ponte até então, uma falta de uma reação de um total destempero, completamente desnecessária frente ao Júnior Todinho, e coloca tudo a perder, depois vem o Matheus Silva para fechar com chave de ouro as avessas, né, todo o combo da Ponte Preta. Então ontem foi uma derrota assim, emblemática, que mostra que só um milagre, só uma mudança mais radical ao extremo, a Ponte vai conseguir permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho até que a Ponte respondeu bem ao começo da partida, né? Tem uma postura boa, teve chances de gol logo no início da partida, mostrando que estava indo para frente. Até antes do gol do Vila Nova, ela pouco desfrutou da vantagem, né? Mas até o gol do Vila Nova, ela fazia um jogo ok. Um jogo ok, um jogo legal, atacando, teve oportunidades nos escanteios cobrados pelo Elvis, o Iago Dias tem uma cabeçada também, mas depois sofreu o gol, parece que desandou mesmo. E aí no segundo tempo, ela não volta com a mesma postura do início do jogo, mais agressiva, mas ela teve oportunidades, com o próprio Iago, a principal oportunidade. 5 minutos antes de ser expulso. O si no futebol não existe, mas talvez se a Ponte estivesse 11-11, poderia ter um outro desfecho o jogo. Então significa que os jogadores para ontem compraram a ideia até um certo momento, depois... E o ouvinte falou sobre a posição da Ponte no retorno do campeonato. A Ponte é a lanterna, né? No total do campeonato inteiro são 18 derrotas. E no segundo turno, apenas 3 vitórias em quantos jogos? Em 15 jogos, 16 jogos. 3 vitórias é muito pouco, somando 12 pontos, né? Ela perdeu para todos os concorrentes em casa, né? Porque ela só ganhou do Brusque. Ela perde para o Paysandu, ela perde para a Chapecoense, ela perde para o Operário no momento em que o Operário era o concorrente, ela perdeu o Derby. Ou seja, ela perdeu jogos vencíveis. É mais fácil falar o que ela ganhou do Botafogo e do Brusque, né? 3 vitórias ela tem. Ela ganhou do Botafogo, do Brusque e do CRB fora, que foi daquele jeito, né? Ou seja, gente, os números estão aí, não tem muito o que ficar discursando. Eu acho que o torcedor sabe o porquê que a Ponte está atingindo este nível tão grotesco no futebol brasileiro. Isso vem há muito tempo. Ontem, no pós-jogo, o Lupe fez aí um combo, né? Eu acho que realmente a degringolada da Ponte, ela começa em 2017 e aí passa por várias administrações, chegando ao caos neste momento. Ou seja, é um rebaixamento que, infelizmente, torcedor, ele vem sendo construído, né? E daqui a pouco teve vai a lição no Paulista. O Paulista, a gente tá conversando, até um pouco mais tranquilo, entre aspas, jogar uma Série A2 do que a Série C, que tem times mais de renome, né, no mercado. Mas mesmo no rebaixamento, nacional. Tudo bem que teve um título, tal, que é importante, mas é um título que eu não consigo acreditar que a diretoria ela se vangloria por causa desse título. Mas a própria queda para a Série A2 foi uma vergonha, né? Um retrocesso, um ano de atraso, né? Um trabalho que poderia já iniciar
com Série A1, com receitas de Série A1, e a Ponte perdeu tempo, né, com esse rebaixamento, porém o rebaixamento não serviu como uma injeção, né, um presta atenção, porque continua a mesma pasmaceira, e por isso hoje a Ponte aí já trocando e-mails com a Série C do campeonato. Mas tem jogo ainda, hein? Tem mais 2 rodadas. Tem jogo, é que o time não dá... Tem que somar 4 pontos. Não passa perspectiva, não passa confiança de que poderá reagir. Pode reagir, mas eu acho pouco provável que isso aconteça. 11 horas e 51 minutos, temos um intervalinho, e aí a gente vai falar do Guarani, que precisa vencer o Amazonas hoje também para continuar sonhando com uma permanência na Série B. Que momento! Já dizia Thiaguinho, né, Antônio Lupe? Que momento! Ele não abre o show assim, o Tardezinha? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, vamos lá. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Jogando no ginásio do Taquaral com o apoio da torcida, o Vôlei Renata não conseguiu vencer o Praia Clube. Foi a primeira derrota do time campineiro na Superliga. 3-1 para a equipe de Uberlândia, com parciais de 25-20, 27-25, 25-22 e 26-24. Com a derrota, a equipe de Campinas, o Vôlei Renata, caiu para a 4ª colocação, perdeu aí a 3ª posição justamente para o Praia Clube. Próximo compromisso, segunda-feira, dia 18, contra o Minas fora de casa, às 9h30 da noite. Jogo com transmissão da CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Onze horas 55 minutos, Antônio Lupe, 9 horas, o melão rola no Brinco de Ouro, Guarani Amazonas. E o Guarani com muitos desfalques. Salustiano, Bispo, Anderson Leite e Pierre estão suspensos. Vladimir e Douglas Borges, os goleiros, lesionados. Luan Dias, Bruno Mendes e João Vitor são dúvidas para a partida contra o Amazonas às 9 horas da noite. Por isso, o provável Guarani de Pegorari, Ian Henrique, Douglas e Matheus Mancini e Jefferson, Lucas Araújo, Matheus Bueno, Estevão e Heitor, Marlon Douglas, que pode voltar, e Caio Dantas ou até mesmo Marlon Maranhão. Pode ser uma das opções aí para o setor ofensivo do Guarani, que vai enfrentar o Amazonas, que já está de férias, já está pensando em 2025, a temporada do ano que vem, que tem no comando técnico o Rafael Lacerda,
com Marcão, Ezequiel, Miranda, Alvarinho, olha aí, ó. Fabiano, Eric Varão, Luiz Felipe, Diego Torres, Enio, Matheus Serafim, outro ex-Bugre e Sassá. Jogou com transmissão da CBN Campinas a partir das 8h30 da noite. Em condições normais, daria para apostar no Guarani de uma maneira até tranquila. Agora, como os ouvintes têm falado aí, os nossos clubes não se ajudam, né? Então o Guarani não se ajuda. Enfrenta o Amazonas já Feliz Natal, tranquilo. Agora, qual que é a esperança que o Guarani vai vencer hoje, né? Tem condições, joga em casa, diante de um time tranquilo. Agora, como que está o emocional? Pode ser o último suspiro, né? Pode ser o último suspiro. Os resultados estão ajudando, de repente pode ser aí um atrativo, né, para a confiança estar em dia. Em condições normais, eu apostaria no Guarani. Agora, cheio de desfalques também. A própria escalação, né? É ou para todo lado, né? Então, e a pressão também, cara, né? Por uma queda hoje. É difícil até pra gente falar. Tem condições de ganhar? Eu acho que tem. A gente pode, pelo cenário, pela necessidade, talvez até o favorito. Mas, e aí? Como que está o emocional? O trabalho depois do jogo contra o Goiás? Cai naquilo que a gente estava falando, que a gente não tem acesso, o grupo principalmente, a gente não sabe o que Será acontece, que o torcedor... O torcedor até acredita, a matemática permite o torcedor acreditar. Agora, o Guarani jogar... O que nós vamos falar pro torcedor? Porque se o Guarani ganha hoje, ele ainda sonha, né, em vencer os 2 últimos jogos, torcendo com tropeços da Ponte e do CRB, mas a gente... A obrigação do Guarani é entrar, jogar bem, fazer com que esses resultados favoráveis ajudem numa preparação da equipe, né? Mas será que esse time agora, nesse momento, se dá bem com essa pressão? Porque sabendo que um empate já rebaixa ele pra Série C, então... Não, mas não pode ficar entrando pensando em empate. Não, tem que pensar em um jogo importante que a vitória é a obrigação. Porque pelo menos já sabe. Pra você ter ideia, o Brusque que tá na frente do gol já caiu. Já perdeu ontem e já caiu. O Guarani, se ganhar, pelo menos sai da lanterna. Aí volta aquela matemática, pelo menos sai da lanterna. Mas aí é muito difícil. 28 rodadas na lanterna. Cara, aquele papo de botequim, eu acho que o foco nosso aqui de Campinas é o CRB. O CRB tem uma tabela até complicada, mas o jogo contra... Eu acredito que o Operário não vai chegar na última precisando. O jogo vai ser no Rei Pelé. Fala tabela, são mais 2 jogos só. Então. O Santos e o Operário. E o Operário. O Pércio mandou uma mensagem aqui lá de Valinhos. Pessoal, bom dia. Futebol de Campinas parou no tempo, viramos museu. Sem dúvida. Vivemos do passado, passou da hora de repensar tudo isso. 2 times medíocres. Sem dúvida. Campinas não merece isso. Pércio de Valinhos. O Guilherme do Ouro Verde, eu já não acredito mais na Ponte Preta. Ontem deu pra ver que até o Dodô queria levar cartão e ser expulso, quando quase no fim do jogo ficou discutindo com o juiz por conta de um local para bater a falta. O juiz já havia marcado e levou um cartão amarelo de graça. Deveria ser multado pela diretoria. Mas a diretoria não vai fazer isso, é fraca. Quem mandou mensagem aqui é o Guilherme do Ouro Verde. E para fechar aqui, o Léo do Centro. O que faltou para a Ponte foi o Eberlin não enxergar o baixo desempenho do time na janela de transferência e trazer mais jogadores. Léo do Centro. Ele trouxe o Guilherme Portuga, né? Guilherme Portuga. Boa, Fábio Chave. Meio-dia, fechou a conta então, a gente volta no Arena e claro, hoje terça-feira longa que temos jornada de Guarani e Amazonas. Até às 4, Arena, valeu! CBN Esportes Campinas.